Muito bem, meu nome é Igor Ken, eu sou professor de física aqui da turma ETA do Poliedro. E agora, olha só, num calorímetro de capacidade térmica desprezível, misturam-se 100 gramas de um líquido a 0 graus Celsius com 400 gramas do mesmo líquido a 250 graus Celsius. Nessa faixa de temperatura, o coeficiente de dilatação térmica volumétrico do líquido vale 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius recíproco. E na temperatura 0 graus Celsius, a sua densidade vale 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Nessas condições, ao atingir o equilíbrio térmico, o volume total do líquido dentro do calorímetro vale... Então, peraí. Você vê que tem uma primeira parte de mistura dos dois líquidos, e aí a gente vai ter que achar a nossa temperatura de equilíbrio. Achou a temperatura de equilíbrio, você tem que dizer qual é o volume que a gente tem dentro do nosso recipiente. Você viu que o exercício deu a densidade. Se você sabe a massa e sabe a densidade, dá para você descobrir o volume. Só que tem que tomar um cuidado. Essa densidade dada é a 0 graus Celsius. E não necessariamente o nosso líquido está a 0 graus Celsius ou estará a 0 graus Celsius no equilíbrio. Então é isso que você tem que estar atento. E aí, resolvendo esse exercício, a gente pode dizer o seguinte. A primeira parte que eu vou fazer é a parte da calorimetria para a gente encontrar o nosso chamado equilíbrio térmico. E para a gente calcular o chamado equilíbrio térmico, você diz que a soma de todos os calores é igual a zero, já que o nosso sistema é isolado termicamente. Se o sistema não fosse isolado termicamente, se houvesse perda ou ganho de calor, você não podia igualar a zero. E aí você vai ter assim. Neste caso, você vai dizer que a massa do nosso líquido 1, calor específico do líquido 1, variação de temperatura do líquido 1, mais massa do líquido 2, calor específico do líquido 2, variação de temperatura do líquido 2 é igual a zero. Você percebeu que o exercício falou pra gente que os líquidos são iguais, não é? Se os líquidos são iguais, estes calores específicos são iguais e cortam. E aí, substituindo os valores, a gente vai ter, para o primeiro líquido que se encontra a 0 graus Celsius, a gente mistura 100 gramas. Então você vai ter 100 que multiplica. Aí você vai ter assim, ó, temperatura de equilíbrio menos 0, mais o segundo líquido, a gente mistura 400 gramas, que multiplica a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial deste líquido era de 250, e isso daqui tem que ser igual a zero. Bacana. E agora é só você fazer a continha. Se você fizer esta continha, você vai encontrar, portanto, que a temperatura de equilíbrio é igual a 200 graus Celsius. Bom, e aí você quer saber agora o volume. Só que o exercício deu pra gente a densidade, mas ele deu pra gente a densidade, a temperatura de 0 graus Celsius. E a nossa temperatura não é 0 graus Celsius, ela é 200 graus Celsius. O que você tem que fazer? Você vai descobrir o volume a 0 graus Celsius, porque a massa não muda, né? A massa a 0 graus Celsius vai ser a massa a 200 graus Celsius, só que daí por meio da dilatação a gente vai ver quanto que aquele volume dilatou pra gente descobrir o volume final. Então eu vou fazer assim, ó. A 0 graus Celsius. Então, primeiramente, olha só. Primeiramente, para uma temperatura inicial T0 de 0 graus Celsius. Imagine que eu pegue toda a massa que a gente tem, que é 100 mais 400, que dá 500 gramas de líquido, e eu coloque a 0 graus Celsius. Eu quero saber qual é o volume que você tem. Para você descobrir o volume, você usa a densidade. E você sabe que a densidade ρ0, tá bom? Vou chamar de ρ0 porque eu estou na temperatura T0, vai ser igual à massa do nosso líquido dividido pelo volume, que eu vou chamar de V0. E agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir esses valores para a gente poder calcular, então, o valor deste volume. Você vai ter o seguinte, esta densidade foi dada para a gente como 0,8. Então, 0,8 vai ser a massa que é 500, dividido pelo volume V0 que a gente está procurando, portanto, este volume V0, ele é igual a 625 centímetros cúbicos. Aí você tem que tomar um grande cuidado, porque se você procurar nas alternativas, você vai ver que existe uma alternativa com 625 centímetros cúbicos. Mas cuidado, a nossa temperatura está a 0 graus Celsius. Eu não quero a 0 graus Celsius, eu quero a 200 graus Celsius. Então você vai fazer assim, ó. Número 2, para a temperatura T,
que agora é 200 graus Celsius. É nessa temperatura que a gente quer saber qual é o volume deste nosso líquido. E aí você vai ter, pela dilatação térmica, o volume final V é o volume inicial V0, que multiplica 1 mais gama delta T. E aí você vai ter este volume V é igual ao volume 625, que multiplica 1 mais o nosso gama dado no exercício é igual a 10 elevado a menos 3, vezes a variação de temperatura de 0 para 200 foi de 200, e aí agora é só você fazer a continha e você vai encontrar, portanto, que o volume V é igual a 750 centímetros cúbicos. Essa daqui, portanto, é a resposta deste exercício de número 15 e a resposta está na letra E de escola. Bacana? Então é o seguinte, com isso eu termino essa questão de termologia, né? Mistura calorimetria e dilatação térmica. Eu espero que você tenha ido bem e a gente se encontra na segunda fase.